Capítulo 4. O homem que não parecia bem. O psicólogo Gary Klein certa vez me contou a história de uma mulher que, depois de trabalhar anos como paramédica, surpreendeu a todos em uma reunião de família. Assim que chegou, olhou para o sogro e disparou: "Não gostei da sua aparência." O sogro, que estava se sentindo perfeitamente bem, respondeu em tom de brincadeira: "Bem, eu também não gostei da sua." "Não," insistiu ela. "Você precisa ir para o hospital agora." Poucas horas depois, o homem enfrentava uma cirurgia salvadora após um exame revelar que ele tinha um bloqueio em uma artéria importante e corria risco imediato de sofrer um ataque cardíaco. Sem a intuição de sua nora, ele poderia ter morrido. O que a paramédica viu? Como previu o iminente ataque cardíaco do sogro? Quando as principais artérias estão obstruídas, o corpo se concentra em enviar sangue para órgãos essenciais em detrimento das áreas periféricas e próximas da superfície da pele. O resultado é uma mudança no padrão de distribuição de sangue na face. Depois de muitos anos trabalhando com pessoas com insuficiência cardíaca, a mulher havia, sem saber, desenvolvido a capacidade de reconhecer esse padrão de imediato. Ela não conseguia explicar o que percebera no rosto do sogro, mas sabia que algo estava errado. Há histórias semelhantes em outras áreas. Por exemplo, analistas militares capazes de identificar qual bip em uma tela de radar é um míssil inimigo e qual é um avião da própria frota, embora ambos viajem na mesma velocidade e altitude, e pareçam idênticos ao radar em quase tudo. Durante a Guerra do Golfo, o tenente-comandante Michael Riley salvou um porta-aviões de guerra ao ordenar que um míssil fosse abatido, apesar de o míssil ser exatamente igual aos aviões do próprio navio no radar. Ele tomou a decisão correta, mas nem os oficiais superiores conseguiram explicar como ele fez isso. Sabe-se que curadores de museus são capazes de distinguir entre uma obra de arte autêntica e uma excelente falsificação, mesmo que não lhe digam com exatidão quais detalhes os fizeram chegar a essa conclusão. Radiologistas experientes conseguem analisar uma tomografia cerebral e prever a área em que ocorrerá um derrame antes que quaisquer sinais óbvios sejam visíveis para o olho destreinado. Já ouvi falar de cabeleireiros que percebem se uma cliente está grávida com base apenas na textura de seu cabelo. O cérebro humano é uma máquina preditiva. Ele absorve continuamente o entorno e analisa as informações que encontra. Sempre que você experimenta algo repetidamente, como um paramédico observando pacientes com ataque cardíaco ou um militar que visualiza mísseis, seu cérebro começa a perceber o que é importante, classificando os detalhes, identificando os estímulos relevantes e catalogando as informações para uso futuro. Com prática suficiente, você consegue captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Automaticamente, seu cérebro codifica as lições aprendidas através da experiência. Nem sempre conseguimos explicar o que estamos aprendendo, mas o aprendizado acontece ao longo do caminho, e sua capacidade de perceber os estímulos relevantes em uma determinada situação é a base de todos os seus hábitos. Subestimamos o quanto nossos cérebros e corpos fazem sem pensar. Você não diz a seu cabelo para crescer, coração para bater, pulmões para respirar ou a seu estômago para digerir. E, no entanto, seu corpo lida com tudo isso e muito mais no piloto automático. Você é muito mais do que seu eu consciente. Analisemos a fome. Como sabe quando está com fome? Você não precisa ver um cookie na bancada da cozinha para perceber que é hora de comer. O apetite e a fome são governados de forma não consciente. Seu corpo tem uma variedade de ciclos de feedback que gradualmente o alertam quando é hora de comer e que acompanham tudo o que acontece a seu redor e dentro de você. Os desejos surgem graças às substâncias químicas que circulam pelo corpo. De repente, você está com fome, mesmo sem saber o que estimulou. Esse é o insight mais surpreendente sobre nossos hábitos. Você não precisa estar ciente do estímulo para o hábito começar. Você pode perceber uma oportunidade e agir sem se conscientizar dela. É isso que torna os hábitos úteis. É também o que os torna perigosos. À medida que os hábitos se formam, suas ações emergem sob o comando de sua mente automática e não consciente. Você repete velhos padrões antes de perceber o que está acontecendo. A menos que alguém lhe mostre, você não consegue notar que cobre a boca com a mão sempre que ri, pede desculpas antes de fazer uma pergunta ou tem o hábito de terminar as frases de outras pessoas.
E, quanto mais repetir esses padrões, é menos provável questionar o que está fazendo e por que está fazendo. Certa vez, ouvi falar de um balconista que foi instruído a cortar ao meio cartões presente vazios depois que os clientes gastassem todo o saldo. Um dia, vários clientes pagaram com cartões presente em sequência e, quando a pessoa seguinte se aproximou, o funcionário passou o cartão de crédito do cliente, pegou a tesoura e o cortou ao meio, totalmente no piloto automático, e só depois viu o cliente atônito e percebeu o que acabará de acontecer. Outra mulher que conheci em minha pesquisa foi uma ex-professora de pré-escola que havia mudado para um emprego corporativo. Mesmo trabalhando com adultos, seus velhos hábitos não a abandonaram, e ela perguntava aos colegas de trabalho se tinham lavado as mãos depois de ir ao banheiro. Também soube da história de um homem que passou anos trabalhando como salva-vidas e sempre que via uma criança correndo, gritava: "Caminhe!". Com o tempo, os estímulos que acionam nossos hábitos se tornam tão comuns que ficam invisíveis. As guloseimas no balcão da cozinha, o controle remoto ao lado do sofá, o telefone em seu bolso. Nossas respostas a essas sugestões são tão arraigadas que parece que a vontade de agir vem do nada. Por isso, devemos iniciar a mudança de comportamento com consciência. Antes de construirmos novos hábitos de forma efetiva, precisamos entender os atuais. Isso é mais desafiador do que parece, porque, uma vez que um hábito esteja enraizado, é, na maior parte, não consciente e automático. Se um hábito permanece sem sentido, você não pode esperar para melhorá-lo. Como o psicólogo Carl Jung disse, até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará sua vida, e você o chamará de destino. Avaliação de hábitos. O sistema ferroviário japonês é considerado um dos melhores do mundo. Se pegar um trem em Tóquio, notará que os condutores têm um hábito peculiar. Enquanto cada operador percorre o trem, executa um ritual de apontar para diferentes objetos e dizer comandos. Quando o trem se aproxima de um semáforo, o operador aponta para ele e diz: "O sinal está verde". Quando o trem entra e sai de cada estação, o operador aponta para o velocímetro e fala a velocidade exata. Na hora da partida, o operador aponta para o cronograma e declara a hora. Na plataforma, outros funcionários realizam ações semelhantes. Antes de cada trem partir, os membros da equipe apontam para a borda da plataforma e dizem: "Livre". Cada detalhe é identificado, apontado e declarado em voz alta. Esse processo, conhecido como apontar e falar, é um sistema de segurança projetado para reduzir erros. Parece bobo, mas funciona incrivelmente bem. Apontar e falar reduz os erros em até 85%, e os acidentes em 30%. O sistema de metrô muito em Nova York adotou uma versão modificada, que é apenas apontar, e no período de 2 anos de implementação, os incidentes de paradas incorretas de metrô caíram 57%. Apontar e falar é tão eficaz porque leva um hábito não consciente para um nível mais consciente. Como os operadores do trem devem usar os olhos, mãos, boca e ouvidos, é mais provável que notem problemas antes que algo dê errado. Minha esposa faz algo parecido. Sempre que estamos nos preparando para sair para uma viagem, ela declara em voz alta os itens mais essenciais em sua lista. Estou com minhas chaves. Estou com minha carteira. Estou com meus óculos. Estou com meu marido. Quanto mais automático se torna um comportamento, é menos provável que pensemos conscientemente nele. E, quando fizemos algo 1000 vezes antes, começamos a ignorar as coisas. Assumimos que a próxima vez será como a última. Estamos tão acostumados a fazer o que sempre fizemos que não paramos para questionar se é a coisa certa a fazer. Muitos dos nossos fracassos de desempenho são em grande parte atribuíveis à falta de autoconsciência. Um dos nossos maiores desafios na mudança de hábitos é manter a consciência do que estamos realmente fazendo. Isso ajuda a explicar por que as consequências dos maus hábitos podem nos surpreender. Precisamos de um sistema apontar e falar em nossas vidas pessoais. Essa é a origem da avaliação de hábitos, um exercício simples que você pode utilizar para se tornar mais consciente do seu comportamento. Para criar uma avaliação só sua, faça uma lista dos seus hábitos diários.
Aqui está uma amostra de como sua lista pode começar: acordar, desligar o alarme, checar seu celular, ir ao banheiro, pesar-se, tomar banho, escovar os dentes, passar fio dental, passar desodorante, pendurar a toalha para secar, vestir-se, fazer uma xícara de chá, e assim por diante. Depois de concluir sua lista, observe cada comportamento e pergunte a si mesmo: esse é um bom, mau ou hábito neutro? Se for um bom hábito, escreva mais ao lado dele. Se for mau, escreva. Se for neutro, igual. Por exemplo, a lista anterior poderia ficar assim: acordar, desligar o alarme, igual checar seu celular, ir ao banheiro, pesar-se, mais tomar um banho, mais escovar os dentes, mais passar fio dental, mais passar desodorante, mais pendurar a toalha para secar, igual vestir-se, igual fazer uma xícara de chá. Mais as pontuações que atribui a um determinado hábito dependem de sua situação e objetivos. Para alguém tentando perder peso, comer um pãozinho com manteiga de amendoim toda manhã pode ser um mau hábito. Para alguém que está tentando ganhar peso e criar músculos, o mesmo comportamento pode ser um bom hábito. Tudo depende de seus objetivos. Avaliar seus hábitos é um pouco complexo por outro motivo também. Os rótulos bom hábito e mau hábito são ligeiramente imprecisos. Não há bons ou maus hábitos. Existem apenas hábitos eficazes. Ou seja, eficaz na resolução de problemas. Todos os hábitos lhe servem de alguma forma, dois até mesmo os maus, e é por isso que você os repete. Para esse exercício, classifique seus hábitos de acordo com a forma como serão benéficos em longo prazo. De modo geral, bons hábitos terão resultados positivos líquidos, os maus, negativos. Fumar um cigarro pode reduzir o estresse momentâneo, essa é sua função, mas não é um comportamento saudável em longo prazo. Se ainda tiver problemas para avaliar certo hábito, aqui está uma pergunta que gosto de usar: esse comportamento ajuda a me tornar o tipo de pessoa que desejo ser? Esse hábito é um voto a favor ou contra a minha identidade desejada? Os hábitos que reforçam sua identidade desejada geralmente são bons, os que entram em conflito com ela, ruins. À medida que você cria sua avaliação de hábitos, não há necessidade de alterar nada no início. O objetivo é simplesmente perceber o que realmente está acontecendo. Observe seus pensamentos e ações sem julgamento ou críticas internas. Não se culpe por suas falhas. Não se elogie por seus sucessos. Se você come uma barra de chocolate todas as manhãs, reconheça isso, quase como se estivesse observando outra pessoa. Ah, que interessante que ele faça algo assim. Se come compulsivamente, simplesmente observe que está ingerindo mais calorias do que deveria. Se perde muito tempo online, perceba que está passando sua vida de uma forma que não deseja. O primeiro passo para mudar os maus hábitos é estar atento a eles. Se você sente que precisa de ajuda extra, experimente o sistema apontar e falar em sua vida. Diga em voz alta a ação que está pensando em tomar e qual será o resultado. Se quiser reduzir o consumo de junk food, mas percebe que está prestes a pegar outro biscoito, diga em voz alta: estou prestes a comer este biscoito, mas não preciso dele. Comê-lo vai me fazer ganhar peso e prejudicar minha saúde. Ouvir seus maus hábitos falados em voz alta faz com que as consequências pareçam mais reais. Isso aumenta o peso da ação, em vez de apenas se deixar levar pela antiga rotina. Essa abordagem é útil mesmo quando você está simplesmente tentando se lembrar de uma tarefa na sua lista de afazeres. Basta dizer em voz alta: amanhã preciso ir ao correio depois do almoço. Isso aumenta as chances de que realmente o faça. Você está começando a reconhecer a necessidade de ação, e isso pode fazer toda a diferença. O processo de mudança de comportamento sempre começa com a consciência. O foco de estratégias como apontar e falar e a avaliação de hábitos é fazer com que você reconheça seus hábitos e os estímulos que os acionam, o que possibilita responder de uma maneira benéfica. Resumo do capítulo 4. Com prática suficiente, seu cérebro vai captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Uma vez que nossos hábitos se tornam automáticos, deixamos de prestar atenção ao que estamos fazendo. O processo de mudança de comportamento sempre começa com a consciência. Você precisa estar ciente de seus hábitos antes de poder mudá-los. Apontar e falar leva um hábito não consciente para um nível mais consciente através da verbalização das ações.
A avaliação de hábitos é um exercício simples que você pode usar para se tornar mais consciente do seu comportamento. Capítulo 5. A melhor maneira de criar um novo hábito. Em 2001, pesquisadores da Grã-Bretanha começaram a trabalhar com 248 pessoas para criar melhores hábitos de exercício ao longo de 2 semanas. Os sujeitos foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo foi o grupo de controle. A essas pessoas foi solicitado apenas que registrassem quantas vezes se exercitavam. O segundo grupo foi o grupo da motivação. Essas pessoas deveriam não só registrar seus treinos, mas também ler artigos sobre os benefícios do exercício. Os pesquisadores também explicaram ao grupo como o exercício reduz o risco de doença coronariana e melhora a saúde do coração. Finalmente, havia um terceiro grupo. Esses sujeitos receberam a mesma apresentação que a do segundo grupo, o que garantiu que tivessem níveis iguais de motivação. No entanto, também lhes foi pedido que formulassem um planejamento de quando e onde se exercitariam durante a semana seguinte. Especificamente, cada membro do terceiro grupo tinha que completar a seguinte frase: durante a próxima semana, vou participar de pelo menos 20 minutos de exercícios vigorosos em dia, às horas e em local. No primeiro e no segundo grupos, de 35% a 38% das pessoas se exercitaram pelo menos uma vez por semana. Curiosamente, a apresentação motivacional dada ao segundo grupo parecia não ter um impacto significativo no comportamento. Mas 91% do terceiro grupo se exercitou pelo menos uma vez por semana, mais que o dobro da taxa normal. A frase que tiveram que completar é o que os pesquisadores chamam de intenção de implementação, que é um plano de quando e onde agir. Isto é, como você intenciona implementar um determinado hábito. Há uma ampla gama de tipos de estímulos capazes de desencadear um hábito: a sensação do celular vibrando no bolso, o cheiro de biscoitos de chocolate, o som da sirene de uma ambulância, mas os 2 estímulos mais comuns são hora e local, por isso que as intenções de implementação os usam. Em linhas gerais, o formato para criar uma intenção de implementação é: quando a situação X surgir, executarei a resposta Y. Centenas de estudos demonstraram que as intenções de implementação são eficazes para atingirmos nossos objetivos, sejam elas anotar a hora e a data exatas de quando você tomará uma vacina contra a gripe ou registrar o horário de sua consulta de colonoscopia. A intenção de implementação aumenta as chances de as pessoas adotarem hábitos como reciclar, estudar, dormir cedo e parar de fumar. Pesquisadores descobriram que o comparecimento de eleitores aumenta quando são forçados a criar intenções de implementação respondendo a perguntas como: que caminho você vai pegar para a sessão de votação? A que horas planeja votar? Que ônibus tomará até lá? Outros programas governamentais bem-sucedidos conseguiram estimular cidadãos a criar um plano claro para enviar suas declarações de imposto de renda no prazo ou fornecendo instruções sobre quando e onde pagar multas atrasadas de trânsito. A conclusão é clara: pessoas que fazem planos específicos sobre quando e onde praticarão um novo hábito têm maior probabilidade de persistir. Muitas pessoas tentam mudar seus hábitos sem que esses detalhes básicos sejam compreendidos. Dizemos a nós mesmos: vou comer de forma mais saudável ou vou escrever mais, mas nunca nos dizemos quando e onde isso acontecerá. Deixamos tudo ao acaso e esperamos que iremos simplesmente nos lembrar de fazer isso ou nos sentirmos motivados na hora certa. Uma intenção de implementação elimina noções nebulosas como quero trabalhar mais, quero ser mais produtivo ou eu deveria votar e as transforma em um plano de ação concreto. Muitas pessoas pensam que não têm motivação quando o que realmente lhes falta é clareza. Nem sempre é óbvio quando e onde agir. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando o tempo certo para se aprimorar. Uma vez que uma intenção de implementação tenha sido definida, você não precisa esperar pela inspiração. Devo escrever um capítulo hoje ou não? Devo meditar esta manhã ou na hora do almoço? Quando o momento da ação chegar, não há necessidade de tomar uma decisão. Basta seguir o plano. A maneira simples de aplicar essa estratégia a seus hábitos é completar esta frase: eu irei comportamento, às hora e em local. Meditação. Vou meditar por 1 minuto às 7 horas na minha cozinha. Estudar. Vou estudar espanhol por 20 minutos às 18 horas no meu quarto. Exercício. Vou me exercitar por 1 hora às 17 horas na academia. Casamento.
Vou fazer uma xícara de chá para meu parceiro às 8 horas na cozinha. Se você não tiver certeza de quando começar seu hábito, tente o primeiro dia da semana, do mês ou do ano. As pessoas são mais propensas a agir nesses momentos, porque a esperança é geralmente maior. Se tivermos esperança, temos um motivo para agir. Um novo começo parece motivador. Há outro benefício para as intenções de implementação. Ser específico sobre o que quer e como alcançar ajuda a dizer não a coisas que sabotam o progresso, distraem sua atenção e afastam você do curso. Costumamos dizer sim a pequenas exigências, porque não temos clareza suficiente sobre o que precisamos fazer em vez disso. Quando seus sonhos são vagos, é fácil racionalizar pequenas exceções durante todo o dia e nunca chegar às coisas específicas que precisa fazer para ter sucesso. Dê a seus hábitos um tempo e um espaço para viver no mundo. O objetivo é tornar a hora e o local tão óbvios que, com repetições suficientes, você sinta vontade de fazer a coisa certa no momento certo, mesmo que não saiba dizer porquê. Como o escritor Jason Zweig observou, obviamente, você nunca vai se exercitar sem um pensamento consciente. Mas como um cachorro salivando ao som de uma campainha, talvez você comece a sentir uma certa inquietação na hora do dia em que normalmente se exercita. Há muitas maneiras de usar intenções de implementação em sua vida e trabalho. Minha abordagem favorita é uma que aprendi com o professor Beijo Fogg, de Stanford, uma estratégia chamada de empilhamento de hábitos. Empilhamento de hábitos, um plano simples para reformular seus hábitos. O filósofo francês Denis Diderot viveu quase toda a sua vida na pobreza, mas tudo isso mudou em um dia de 1765. A filha de Diderot estava prestes a se casar, e ele não podia pagar pelo casamento. Apesar da falta de recursos, Diderot era muito conhecido por seu papel como cofundador e escritor da Enciclopédia, uma das enciclopédias mais abrangentes da época. Quando Catarina, a Grande, imperatriz da Rússia, soube dos problemas financeiros de Diderot, se apiedou. Ela era uma grande amante dos livros e apreciava muito o trabalho do filósofo na enciclopédia. A imperatriz se ofereceu para comprar a biblioteca pessoal de Diderot por 1.000 libras, mais de $150.000 nos dias de hoje. De repente, dinheiro não era mais problema para Diderot. Com sua recém-adquirida fortuna, ele não apenas pagou pelo casamento, mas também adquiriu um manto escarlate para si. O manto escarlate de Diderot era lindo. Tão bonito, de fato, que ele imediatamente percebeu como destoava de suas outras posses, muito mais prosaicas. Ele escreveu que não havia mais coordenação, unidade e beleza entre seu elegante manto e o resto de suas coisas. Diderot logo sentiu o desejo de aprimorar suas posses. Ele substituiu seu tapete por um de damasco. Decorou sua casa com esculturas caras. Comprou um espelho para colocar acima da lareira e uma mesa de cozinha melhor. Substituiu sua velha cadeira de palha por uma de couro. Em um efeito dominó, uma compra levou à seguinte. O comportamento de Diderot não é incomum. Na verdade, a tendência de uma compra levar a outra tem um nome: efeito Diderot. Segundo esse preceito, a obtenção de uma posse muitas vezes cria uma espiral de consumo que leva a compras adicionais. Esse padrão está presente em todos os lugares. Você compra um vestido e tem que comprar novos sapatos e brincos para combinar. Compra um sofá e de repente questiona o layout de toda a sua sala de estar. Adquire um brinquedo para o seu filho e logo está comprando todos os acessórios que o acompanham. É uma reação em cadeia de compras. Muitos comportamentos humanos seguem esse ciclo. Você normalmente decide o que fazer a seguir com base no que acabou de fazer. Ir ao banheiro leva a lavar e secar as mãos, o que o faz lembrar que precisa colocar as toalhas sujas na lavanderia, então adiciona sabão em pó na lista de compras, e assim por diante. Nenhum comportamento acontece isoladamente. Cada ação se torna um estímulo que aciona o próximo comportamento. E por que isso é importante? Quando se trata de criar novos hábitos, você pode usar a conexão de comportamento a seu favor. Uma das melhores maneiras de adquirir um hábito é identificar um atual, que já faz todos os dias, e, em seguida, empilhar seu novo comportamento sobre ele. Isso é o empilhamento de hábitos. O empilhamento de hábitos é uma forma especial de intenção de implementação.
Em vez de parear seu novo hábito com um horário e local específicos, você o pareia um hábito atual. Esse método, criado por Beijo Fogg como parte de seu programa Tiny Habits Pequenos Hábitos, pode ser usado para projetar um estímulo óbvio para praticamente qualquer hábito. A fórmula de empilhamento de hábitos é depois de hábito atual, eu irei novo hábito. Por exemplo, meditação. Depois de tomar café toda manhã meditarei por 1 minuto. Exercício. Depois que eu tirar meus sapatos de trabalho, vou imediatamente vestir minhas roupas de ginástica. Gratidão. Depois de me sentar para jantar, direi uma coisa pela qual estou grato que me aconteceu hoje. Casamento. Depois que eu for para a cama à noite, vou dar um beijo no meu parceiro. Segurança. Depois de colocar meus tênis de corrida, vou enviar uma mensagem para um amigo ou familiar avisando onde estou correndo e quanto tempo levará. A chave é amarrar seu comportamento desejado em algo que já faz todos os dias. Depois de dominar essa estrutura básica, você pode criar pilhas maiores ligando pequenos hábitos. Isso permite que aproveite o impulso natural de um comportamento que o leva ao próximo, uma versão positiva do efeito de Derro. Sua pilha de hábitos da rotina matinal pode ser assim: depois de tomar uma xícara de café, vou meditar por 60 segundos. 2. Depois de meditar por 60 segundos, vou escrever minha lista de afazeres do dia. 3. Depois de escrever a lista, vou imediatamente iniciar a primeira tarefa. Ou esta pilha de hábitos para a noite: depois que terminar de jantar, colocarei meu prato diretamente na lava-louças. 2. Depois de organizar os pratos, vou imediatamente limpar a bancada da cozinha. 3. Depois de limpar a bancada, arrumarei minha caneca de café para amanhã de manhã. Você também pode inserir comportamentos em sua rotina atual. Por exemplo, se já tiver uma rotina matinal parecida com a seguinte: acordar, arrumar a cama, tomar banho. Digamos que queira desenvolver o hábito de ler mais a cada noite. Você pode expandir sua pilha de hábitos e tentar acordar, arrumar a cama, colocar um livro no meu travesseiro, tomar banho. Agora, ao se deitar na cama, toda noite, um livro estará à sua espera. No geral, o empilhamento de hábitos possibilita criar um conjunto de regras simples que guiam seu comportamento futuro. É como se sempre tivesse um plano de jogo para a ação seguinte. Depois de se familiarizar com essa abordagem, você pode desenvolver pilhas de hábitos gerais para guiá-lo sempre que a situação for apropriada. Exercícios. Se houver escadas, optarei por usá-las em vez do elevador. Social. Quando for a uma festa, me apresentarei a um desconhecido. Finanças. Quando eu quiser comprar algo acima de R$ 100, esperarei 24 horas antes de fazê-lo. Alimentação saudável. Quando me servir de uma refeição, sempre colocarei vegetais primeiro no prato. Minimalismo. Quando comprar um novo item, doarei algo. Entra sai ponto. Humor. Quando o telefone tocar, vou respirar fundo e sorrir antes de atender. Esquecimento. Quando sair de um lugar público, vou verificar a mesa e as cadeiras para ter certeza de que não deixei nada para trás. Não importa como você use essa estratégia, o segredo para criar uma pilha de hábitos bem-sucedida é selecionar o estímulo certo para dar o pontapé inicial. Ao contrário de uma intenção de implementação, que declara especificamente a hora e o local para um determinado comportamento, o empilhamento de hábitos implica tacitamente a hora e a localização incorporadas. Quando e onde escolhe inserir um hábito em sua rotina pode fazer uma grande diferença. Se está tentando adicionar meditação em sua rotina matinal, mas as manhãs são caóticas e seus filhos continuam correndo pela sala, então esses podem ser o lugar e a hora errados. Considere quando é mais provável que vá ser bem-sucedido. Não se imponha a criar um hábito quando é provável que esteja ocupado com outra coisa. Seu estímulo também deve ter a mesma frequência que o hábito desejado. Se quer praticar um hábito todos os dias, empilhá-lo em um hábito que só acontece às segundas-feiras não é uma boa escolha. Uma maneira de encontrar o estímulo certo para sua pilha de hábitos é através do brainstorming de uma lista de seus hábitos atuais. Você pode usar sua avaliação de hábitos do capítulo anterior como ponto de partida. Outra opção é criar uma lista com 2 colunas. Na primeira, anote os hábitos que faz todos os dias, sem falta. 3. Por exemplo,
Levantar da cama, tomar banho, escovar os dentes, vestir-se, fazer uma xícara de café, tomar café da manhã, levar as crianças para a escola, começar o dia de trabalho, almoçar, encerrar o expediente, trocar a roupa de trabalho, sentar-se para jantar, apagar as luzes e ir para a cama. Sua lista pode ser muito mais longa, mas essa serve como ponto de partida. Na segunda coluna, anote todas as coisas que acontecem todos os dias, sem falta. Por exemplo, o sol nasce, você recebe uma mensagem de texto, a música que está ouvindo termina, o sol se põe. Armado com essas duas listas, você pode começar a procurar o melhor momento para encaixar seu novo hábito em seu estilo de vida. O empilhamento de hábitos funciona melhor quando o estímulo é altamente específico e imediatamente acionável. Muitas pessoas selecionam estímulos muito vagos. Eu mesmo já cometi esse erro. Quando queria começar um hábito de fazer flexões, minha pilha de hábitos era: na minha pausa para o almoço vou fazer 10 flexões. À primeira vista, isso parecia razoável. Mas logo percebi que o estímulo não estava claro. Eu deveria fazer as 10 flexões antes de almoçar? Ou depois? Onde? Depois de alguns dias não consistentes, mudei minha pilha de hábitos para: quando fechar meu notebook para ir almoçar, farei 10 flexões ao lado da minha mesa. A ambiguidade desapareceu. Hábitos como ler mais ou comer melhor são causas válidas, mas esses objetivos não fornecem instruções sobre como e quando agir. Seja específico e claro: depois de fechar a porta. Depois de escovar meus dentes. Depois de me sentar à mesa. A especificidade é importante. Quanto mais restrita a vinculação de seu novo hábito for a uma sugestão específica, melhores serão as chances de perceber quando chegar a hora de agir. A primeira lei da mudança de comportamento é: torne-o claro. Estratégias como intenções de implementação e empilhamento de hábitos estão entre as formas mais práticas de criar estímulos claros para seus hábitos e projetar um plano claro para quando e onde agir. Resumo do capítulo 5. A primeira lei da mudança de comportamento é: torne-o claro. Os dois estímulos mais comuns são a hora e o local. Criar uma intenção de implementação é uma estratégia que pode ser usada para parear um novo hábito a uma hora e local específicos. A fórmula da intenção de implementação é: eu, comportamento, as, hora em um local. O empilhamento de hábitos é uma estratégia que pode ser usada para parear um novo hábito a um atual. A fórmula de empilhamento de hábitos é: após hábito atual, eu irei novo hábito. Capítulo 6. A motivação é superestimada, o ambiente é mais relevante. Anne Tordick, médica de atenção primária no Massachusetts General Hospital, em Boston, teve uma ideia maluca. Ela acreditava que poderia melhorar os hábitos alimentares de milhares de funcionários e visitantes do hospital sem alterar em nada sua força de vontade ou motivação. Na verdade, ela não planejava sequer falar com eles. Tordick e seus colegas projetaram um estudo de 6 meses para alterar a arquitetura de escolha na lanchonete do hospital. Eles começaram mudando a arrumação das bebidas no local. Originalmente, os refrigeradores localizados ao lado das caixas registradoras no refeitório eram abastecidos apenas com refrigerantes. Os pesquisadores adicionaram água em todos os refrigeradores. Além disso, colocaram cestas com garrafas de água ao lado das estações de alimentos em toda a sala. Os refrigerantes ainda estavam disponíveis nas geladeiras principais, mas a água estava agora disponível em todos os locais com bebidas. Nos 3 meses seguintes, o número de vendas de refrigerantes no hospital caiu 11,4%, enquanto as vendas de água aumentaram 25,8%. Eles fizeram ajustes semelhantes, e viram resultados semelhantes, com a comida no refeitório. Ninguém disse uma palavra para os clientes da lanchonete. As pessoas geralmente escolhem produtos não pelo que são, mas por causa de onde estão. Se eu entrasse na cozinha e visse um prato de biscoitos no balcão, pegaria meia dúzia e começaria a comer, mesmo sem ter pensado nisso antes e sem necessariamente estar com fome. Se a mesa comunitária do escritório estiver sempre cheia de donuts e biscoitos, será difícil não beliscar uma vez ou outra. Seus hábitos mudam dependendo do ambiente em que está e dos sinais à sua frente. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Apesar de nossas personalidades únicas, certos comportamentos tendem a surgir e se repetir sob certas condições ambientais. Na igreja, as pessoas tendem a falar em sussurros.
Em uma rua escura, as pessoas andam atentas e cautelosas. Sendo assim, a forma mais comum de mudança não é interna, mas externa. Somos transformados pelo mundo ao nosso redor. Todo hábito depende do contexto. Em 1936, o psicólogo Kurt Lewin escreveu uma equação simples, que faz uma afirmação poderosa: o comportamento, B, é uma função da pessoa, P, e seu ambiente, E, ou B igual F, P, E. Não demorou muito para que a equação de Lewin fosse testada nos negócios. Em 1952, o economista Hawkins Stern descreveu um fenômeno que chamou de sugestão de compra por impulso, que é acionada quando um comprador vê um produto pela primeira vez e vislumbra uma necessidade do produto. Em outras palavras, os clientes ocasionalmente compram um item não porque querem, mas por causa de como é apresentado a eles. Por exemplo, itens no nível dos olhos tendem a ser comprados mais do que os que estão perto do chão. Por esse motivo, você encontrará itens de marcas caras em locais de fácil acesso nas prateleiras das lojas, pois geram mais lucro, enquanto as alternativas mais baratas são escondidas em locais mais difíceis de alcançar. O mesmo vale para as extremidades, as unidades no final dos corredores. Essas prateleiras são máquinas de ganhar dinheiro para os varejistas, porque são locais óbvios expostos a um alto tráfego de pessoas. Por exemplo, 45% das vendas de Coca-Cola vêm especificamente de prateleiras nas extremidades de corredores. Quanto mais evidente a exposição de um produto ou serviço, maior é a probabilidade de você experimentá-lo. As pessoas bebem Bud Light porque ela está em todos os bares e visitam a Starbucks porque há uma loja em cada esquina. Nós gostamos de pensar que estamos no controle. Se escolhermos a água em vez de refrigerante, presumimos que foi uma opção consciente. A verdade, no entanto, é que muitas das atitudes que tomamos a cada dia não são moldadas por propósito e escolha, mas pela opção mais óbvia. Todo ser vivo tem os próprios métodos para perceber e entender o mundo. Águias têm uma impressionante visão a longa distância. Cobras sentem cheiros degustando o ar com suas línguas altamente sensíveis. Os tubarões são capazes de detectar pequenas quantidades de eletricidade e vibrações na água causadas por peixes nas proximidades. Até mesmo as bactérias têm quimiorreceptores, minúsculas células sensoriais que lhes permitem detectar substâncias químicas tóxicas em seu ambiente. Nos seres humanos, a percepção é dirigida pelo sistema nervoso sensorial. Percebemos o mundo através de visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas também temos outras maneiras de sentir estímulos. Alguns são conscientes, mas muitos são não conscientes. Por exemplo, você consegue perceber quando a temperatura cai antes de uma tempestade, quando a dor de estômago aumenta ou quando perde o equilíbrio enquanto caminha em solo rochoso. Os receptores de seu corpo captam uma ampla gama de estímulos internos, como a quantidade de sal no sangue ou a necessidade de beber algo quando você está com sede. A mais poderosa de todas as habilidades sensoriais humanas, no entanto, é a visão. O corpo humano tem cerca de 11 milhões de receptores sensoriais. Aproximadamente 10 milhões deles são dedicados à visão. Alguns especialistas estimam que metade dos recursos do cérebro são usados na visão. Dado que somos mais dependentes da visão do que de qualquer outro sentido, não é de surpreender que os estímulos visuais sejam o maior catalisador de nosso comportamento. Por essa razão, uma pequena mudança no que você vê leva a uma grande mudança no que faz. Como resultado, você pode imaginar como é importante viver e trabalhar em ambientes cheios de estímulos produtivos e livre dos improdutivos. Felizmente, há boas notícias a esse respeito. Você não precisa ser vítima do ambiente. Também pode ser o arquiteto. Como projetar seu ambiente para o sucesso? Durante a crise energética e o embargo de petróleo nos anos 1970, os pesquisadores holandeses começaram a prestar muita atenção ao uso de energia do país. Em um subúrbio perto de Amsterdã, eles descobriram que alguns proprietários de casas consumiam 30% menos energia do que seus vizinhos, apesar de as casas serem de tamanho similar e do preço da eletricidade ser o mesmo. Acontece que as casas nesse bairro eram quase idênticas, exceto por um detalhe: a localização do medidor de luz. Em algumas casas, ficava no porão. Em outras, no andar superior, no corredor principal.
Como você pode imaginar, as casas com medidores localizados no corredor principal consumiam menos eletricidade. Quando o consumo de energia era óbvio e fácil de rastrear, as pessoas mudavam seu comportamento. Todo hábito é iniciado por um estímulo, e é mais provável que percebamos aqueles que se destacam. Infelizmente, os ambientes em que vivemos e trabalhamos muitas vezes favorecem não praticar certas ações porque não há qualquer estímulo óbvio para acionar o comportamento. É fácil não praticar violão quando ele está escondido no armário. É fácil não ler um livro quando a estante está em um canto do quarto de hóspedes. É fácil não tomar suas vitaminas quando elas estão fora de vista na despensa. Quando os estímulos que desencadeiam um hábito são sutis ou ocultos, são fáceis de ignorar. Por comparação, criar estímulos visuais óbvios chama sua atenção para um hábito desejado. No início dos anos 1990, a equipe de limpeza do aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, instalou um pequeno adesivo que parecia uma mosca no centro de cada mictório. Aparentemente, quando os homens se aproximavam dos mictórios, eles apontavam para o que pensavam ser um inseto. Os adesivos melhoraram sua pontaria e reduziram significativamente o escape ao redor dos mictórios. Análises posteriores determinaram que os adesivos reduziram os custos de limpeza do banheiro em 8% ao ano. Experimentei o poder dos estímulos óbvios em minha própria vida. Eu costumava comprar maçãs, colocá-las na gaveta de vegetais na parte inferior da geladeira e esquecê-las. No momento em que me lembrava, elas já haviam estragado. Eu não as via, então não as comia. Finalmente, aceitei meu próprio conselho e redesenhei meu ambiente. Comprei uma tigela grande e coloquei no meio da bancada da cozinha. Da próxima vez que comprei maçãs, foi lá que as coloquei, bem no meio da cozinha, onde eu podia vê-las. Quase como mágica, comecei a comer algumas maçãs todos os dias simplesmente porque estavam à vista e não escondidas. Eis algumas maneiras de redesenhar seu ambiente e tornar os estímulos para seus hábitos preferidos mais óbvios. Se quiser se lembrar de tomar sua medicação toda noite, coloque o frasco de comprimidos bem ao lado da pia do banheiro. Se quiser praticar violão com mais frequência, coloque-o em um suporte no meio da sala de estar. Se quiser se lembrar de enviar mais cartões de agradecimento, mantenha uma pilha de papel de carta na sua mesa. Se quiser beber mais água, encha algumas garrafas de água todas as manhãs e as espalhe pelas áreas mais frequentadas da casa. Se quiser transformar o hábito em uma grande parte de sua vida, torne o estímulo grande parte de seu ambiente. Os comportamentos mais persistentes geralmente têm vários estímulos. Pense em quantas maneiras diferentes um fumante pode ser levado a pegar um cigarro, dirigindo o carro, vendo um amigo fumar, sentindo-se estressado no trabalho e assim por diante. A mesma estratégia pode ser empregada para criar bons hábitos. Ao espalhar estímulos a seu redor, você aumenta as chances de se lembrar de seu hábito ao longo do dia. Certifique-se de que a melhor escolha seja sempre a mais óbvia. Tomar uma decisão melhor é fácil e natural quando os gatilhos dos bons hábitos estão bem à sua frente. A reconfiguração do ambiente é poderosa não apenas porque influencia o modo como nos envolvemos com o mundo, mas também porque raramente é uma criação nossa. A maioria das pessoas vive em um mundo que os outros criaram para elas. Mas você pode modificar os espaços em que vive e trabalha para aumentar sua exposição a estímulos positivos e reduzir os negativos. O planejamento do ambiente permite retomar o controle e se tornar o arquiteto da sua vida. Seja o criador do seu mundo e não apenas seu consumidor. O contexto é o estímulo. Os estímulos, ou gatilhos, que desencadeiam um hábito podem começar de maneira muito específica, mas, com o passar do tempo, seus hábitos se associam não apenas a um único gatilho, mas a todo o contexto que cerca o comportamento. Por exemplo, muitas pessoas bebem mais em situações sociais do que jamais beberiam sozinhas. O gatilho raramente é um estímulo único, mas sim toda a situação. Ver seus amigos pedindo bebidas, ouvir a música no bar, ver as cervejas sendo servidas. Mentalmente atribuímos nossos hábitos aos locais em que ocorrem: a casa, o escritório, a academia. Cada local desenvolve uma conexão com certos hábitos e rotinas. Você estabelece um relacionamento particular com os objetos em sua mesa, os itens na bancada de sua cozinha, as coisas em seu quarto.
Nosso comportamento não é definido pelos objetos do ambiente, mas pelo nosso relacionamento com eles. Na verdade, essa é uma maneira útil de pensar sobre a influência do ambiente em seu comportamento. Pare de pensar no ambiente como um conjunto de objetos. Comece a pensar nele com base nos relacionamentos. Pense em como interage com os espaços a seu redor. Para uma pessoa, o sofá é o lugar onde ela lê por 1 hora toda noite. Para outra, o mesmo sofá é o local em que assiste à televisão e toma sorvete depois do trabalho. Pessoas diferentes podem ter diferentes memórias e, portanto, hábitos diferentes, associadas ao mesmo lugar. A boa notícia? Você pode se treinar para associar um hábito específico a um determinado contexto. Em um estudo, cientistas instruíram insônios a irem para a cama apenas quando estivessem cansados. Se não conseguissem adormecer, deveriam se sentar em um cômodo diferente até que sentissem sono. Com o tempo, eles começaram a associar o contexto de sua cama com a ação de dormir, e ficou mais fácil adormecer rapidamente quando iam para a cama. Seus cérebros aprenderam que dormir, não mexer em seus telefones, assistir à televisão, olhar para o relógio, era a única ação que acontecia naquele ambiente. O poder do contexto também revela uma estratégia importante: é mais fácil mudar os hábitos em um novo ambiente. Ajuda a fugir de estímulos e gatilhos sutis que o levam a seus hábitos atuais. Vá para um lugar novo, um café diferente, um banco no parque, um canto do seu quarto que raramente usa, e crie uma nova rotina. É mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes. Pode ser difícil ir para a cama cedo se costuma assistir à televisão no seu quarto todas as noites. Pode ser difícil estudar na sala de estar sem se distrair se é lá que sempre joga videogame. Mas quando você sai do seu ambiente normal, deixa suas tendências comportamentais para trás. Não estará mais lutando contra antigos estímulos ambientais, o que permite que novos hábitos se formem sem interrupção. Quer pensar de forma mais criativa? Vá para uma sala maior, um pátio na cobertura ou um prédio com arquitetura ampla. Tire uma folga do espaço onde trabalha diariamente, que também está ligado a seus padrões de pensamento atuais. Está tentando se alimentar de forma mais saudável? É provável que você faça compras no piloto automático no supermercado de costume. Experimente um novo mercado. Você pode achar mais fácil evitar alimentos não saudáveis quando seu cérebro não sabe automaticamente onde eles estão na loja. Quando não conseguir ir para um ambiente totalmente novo, redefina ou reorganize o atual. Crie um espaço separado para trabalho, estudo, exercício, entretenimento e cocção. Um mantra que considero muito útil é: um espaço, um uso. Quando comecei minha carreira como empreendedor, costumava trabalhar no meu sofá ou na mesa da cozinha. À noite, eu tinha muita dificuldade em parar de trabalhar. Não havia divisão clara entre o final do expediente e o início do tempo pessoal. A mesa da cozinha era meu escritório ou o local em que fazia minhas refeições. O sofá era para relaxar ou para enviar e-mails. Tudo acontecia no mesmo lugar. Alguns anos depois, finalmente consegui me mudar para uma casa com uma sala separada para o meu escritório. De repente, o trabalho era algo que acontecia aqui, e a vida pessoal era algo que acontecia lá fora. Foi mais fácil desligar o lado profissional do meu cérebro quando havia uma linha divisória clara entre a vida profissional e a doméstica. Cada ambiente tinha um uso principal. A cozinha era para cozinhar. O escritório, para trabalhar. Sempre que possível, evite misturar o contexto de um hábito com o outro. Quando começa a misturar contextos, você começa a misturar hábitos, e os mais fáceis geralmente vencem. Essa é uma das razões pelas quais a versatilidade da tecnologia moderna é tanto um ponto positivo quanto negativo. Você pode usar seu telefone para todos os tipos de tarefas, o que o torna um dispositivo poderoso. Mas quando é possível usar seu telefone para fazer praticamente tudo, fica difícil associá-lo a uma só tarefa. Você quer ser produtivo, mas também está condicionado a navegar nas redes sociais, verificar e-mails e jogar sempre que pega o telefone. É uma confusão de estímulos. Você pode estar pensando: você não entende. Moro em São Paulo, meu apartamento é do tamanho de um smartphone. Preciso que cada cômodo desempenhe vários papéis.
Bastante justo. Se seu espaço é limitado, divida-o em zonas de atividade: uma cadeira para ler, uma mesa para escrever, uma mesa para comer. Faça o mesmo com seus espaços digitais. Conheço um escritor que usa seu computador apenas para escrever, seu tablet apenas para leitura e seu telefone apenas para usar mídias sociais e enviar mensagens de texto. Todo hábito deveria ter um lar. Se conseguir manter essa estratégia, cada contexto ficará associado a um hábito e a um modo de pensamento específicos. Os hábitos prosperam sob circunstâncias previsíveis como essas. O foco surge automaticamente quando você se senta em sua mesa de trabalho. O relaxamento é mais fácil se estiver em um espaço projetado para essa finalidade. O sono vem rapidamente quando é a única coisa que acontece no seu quarto. Se quer ter comportamentos estáveis e previsíveis, você precisa de um ambiente estável e previsível. Um ambiente estável, em que tudo tem um lugar e um propósito, é um ambiente em que os hábitos se formam facilmente. Resumo do capítulo 6. Pequenas mudanças no contexto levam a grandes mudanças no comportamento ao longo do tempo. Todo hábito é iniciado por um estímulo ou gatilho. É mais provável que notemos os estímulos que se destacam. Torne os estímulos de bons hábitos óbvios em seu ambiente. Gradualmente, seus hábitos acabam associados não a um único gatilho, mas a todo o contexto que envolve o comportamento. O contexto se torna o estímulo. É mais fácil construir novos hábitos em um novo ambiente, porque você não precisa lutar contra os velhos estímulos.